O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados e bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a atitude do rei de convidar para a festa do casamento de seu filho. Tudo preparado. Mas os convidados não apareceram. Cada um foi cuidar do seu negócio e não deram atenção. Então, nós vemos que o ser humano se fecha em si mesmo, esquece de Deus. Deus não é mais o centro, mas o homem se coloca no centro. E com isso, ele acaba contrariando a vontade de Deus. O homem acaba caindo no vazio. Ele acaba distorcendo o caminho que ele deveria seguir para ter vida e para promover a vida que Deus confiou a ele. E assim, nós vemos que essa atitude é que leva à violência, à morte e à destruição. Muitos procuram então assim
acumular. De qualquer forma, pela violência, matando, escravizando. E aí é preciso, então, olhar que nós não podemos olhar para Deus simplesmente como algo que me satisfaz a si mesmo, mas nós temos que olhar para aquele que Ele enviou, Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Ele nós vamos construir um mundo onde começa primeiro com a liberdade. Se libertar do peso, como dizem outras passagens do Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E assim nós vemos que quando as pessoas estão fechadas em si, elas então se tornam egoístas. Então assim, disse o rei, sai pelas estradas, procurar aqueles que estão procurando um sentido da vida, para a sua vida, um sentido para a sua existência. E aí eles saíram, não é? Deixaram aqueles que estavam alojados, bem situados, não é? Como às vezes, né? Os príncipes nos seus palácios, e foram encontrando os desamparados, os abandonados, os desprezados, os caminhando pela vida. E aí a sala ficou cheia, mas ainda tinha um que não estava com traje de festa, tinha um que ainda não estava se portando como deveria. Aí então ele pede aos empregados que amarrassem as mãos e os pés e lançassem ele na escuridão. Então nós vemos como termina o Evangelho, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós precisamos de estar atentos a esse mistério de Deus, essa palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, para sermos incluídos nos poucos escolhidos. E aí é que nós vamos ver o que diz Paulo: sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Aí é que nós precisamos então desse auxílio que Deus, na sua palavra, nos procura incessantemente para abrir a nossa mentalidade, para dar um passo de libertos e construir a vida. Então que nós tenhamos essa oportunidade de deixar que a palavra de Deus nos liberte para construir a vida. E eu estava observando, assim, depois de ter meditado essa palavra, um senhor jovem com a sua esposa jovem, com as suas crianças, né? Ele italiano, voltando à Itália para
fazer aquilo que ele aprendeu com seu avô, que era colher as oliveiras, esmagar e produzir o azeite. E lá estavam eles, mais ou menos com aproximadamente 350, 400 quilos de azeite, de oliveiras, que foram esmagadas, depois botaram lá no carro 45 litros de azeite. E lá vão eles para casa, preparar os alimentos, muito saudáveis, ele sarado, ela também muito sarada, jovens, bonitos. E aí você fica olhando, onde é que está a vida? Ele, um italiano, mas que estava trabalhando nos Estados Unidos, casou lá com essa norte-americana, mas ela já tinha se adaptado bem ao costume dele. Então estavam os dois ali, revivendo essa história dos seus antepassados, valorizando, né, aquela propriedade, trabalhando e ali tendo vida. Depois outra passagem onde as comunidades sem energia, sem esgoto e sem água tratada, cuidando, não é? Trabalhar com agricultura, agrofloresta, e dali fazendo o caminho para um produto orgânico. E lá eles recuperando as nascentes das matas, tendo água saudável, tendo alimento puro, comunidades simples de pessoas pobres e os quilombolas, os negros, foram visitados. Isso começou com a visita de uma universitária e eles usavam agrotóxico. Aí ela falou, mas não precisa de usar mais veneno não, você pode usar outros produtos. Ele falou, simples, na simplicidade dele, né? Em vez de ele perguntar como, ele perguntou, como? Como? E assim, eles foram entrando nesse processo e estão lá produzindo alimento saudável, levando para as outras regiões onde não existe, enchendo a caminhonete, levando com seus companheiros, e o carro volta vazio, e eles estão felizes, porque estão unidos, estão produzindo vida, se libertaram, encontraram o caminho do Rei, que quer fazer a união com o seu povo, quer unir todos no seu Filho Jesus Cristo. Então aqueles que estão abastados, que estão cheios, não têm mais tempo, não têm oportunidade e não estão libertos para ouvir essa mensagem de vida, essa mensagem de paz. Então, o que nós precisamos é de dar espaço para que Deus possa agir em nossa vida, nos libertar e nos dar oportunidade de construir um mundo novo, de construir, não é, uma vida nova. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Somente o céu tem para dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.